Parábola do grão de mostarda, Mateus 13, 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Hoje nós vamos ver somente esses dois versículos. Poderíamos também ler o paralelo em Marcos 4 e 30, porque essa parábola também aparece em Marcos e Lucas. Marcos 4 e 30. As outras duas primeiras parábolas nesta sequência não aparecem nos outros evangelhos, mas a partir daqui as demais aparecem. Marcos 4, verso 30. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola a apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos. Quero enfatizar aqui essa expressão grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Grão de mostarda. Agora nós chegamos na sequência de parábolas que o Senhor ensinou às multidões. E nesta terceira parábola, a partir daqui para frente, nós não temos mais ajuda, a interpretação dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como nas primeiras duas. Mas, como ele nos deixou nas primeiras duas parábolas, chaves, digamos assim, que nos ajudam a interpretar as demais, e também nós podemos pegar, além destas chaves que o Senhor Jesus Cristo nos deixou nas duas primeiras, outras chaves também nas Escrituras, para entender corretamente o sentido de cada uma dessas demais parábolas. Nós sabemos pelas outras duas parábolas que o homem que semeia esta semente do grão de mostarda, o homem aqui representa o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Também nós sabemos das outras duas parábolas que o campo, nesta parábola, também é o mundo, como o Senhor ensinou nas duas primeiras. Versículo 38, o campo é o mundo. O campo é o mundo. Então, podemos facilmente identificar o sentido do homem e do campo nesta parábola, pelas chaves que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Agora vamos pensar um pouquinho nessa semente, ou grão de mostarda. Ela é muito pequena. Talvez uma comparação seria uma semente, a pimenta do reino, ou coentro, uma coisa assim, muito pequena mesmo. Mas depois que cresce, se torna uma árvore. E o contraste aqui está entre o tamanho da semente e o tamanho da árvore, o resultado. Uma coisa pequena sendo semeada,
produzindo uma árvore muito grande. Não quer dizer que a árvore de mostarda é a maior das árvores. Não é isso que o Senhor disse aqui, mas o contraste entre a semente e o tamanho da árvore que está em destaque. Então, a semente do grão de mostarda, ele é uma semente útil, né? E de proveito, e sempre é usado para alimento, né? Em Mateus capítulo 17, versículo 20, o Senhor Jesus Cristo usou essa semente do grão de mostarda para ilustrar a pequena fé que produz grandes resultados. Então, mais uma vez ali, o contraste é o tamanho da fé e o tamanho dos resultados. Uma pequena fé produzindo grandes resultados. Mesmo contraste que tem nessa parábola aqui. Assim, esse grão de mostarda, sem sombra de dúvida, representa a semente da palavra de Deus, que é semeada, na sua simplicidade, né? Mas que, ao ser semeada, produz grande efeito, tem grande poder e grande resultado no mundo. Então, esse seria o sentido do grão de mostarda nesta parábola. Agora, pensando nessas aves do céu que vêm e se aproveitam dos ramos da árvore, nós vemos que certamente essas aves aqui são figura do maligno, ou do trabalho do maligno. Aqui no versículo 19, nós vemos na parábola do semeador: todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O verso 4, que é a parábola que o Senhor acabou de interpretar. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Então, o Senhor Jesus Cristo mesmo identificou nessa primeira parábola a atividade das aves comendo a semente como uma atividade de Satanás mesmo. Então, certamente, nessa parábola, o sentido é o mesmo. As aves do céu representam o trabalho do maligno, do inimigo. Assim, nós já podemos facilmente entender que o resultado final desses ramos dessa árvore, que estão sendo, digamos assim, aproveitados para o trabalho do inimigo, não representa uma coisa boa. Esses ramos dessa árvore não representam coisa boa. Não fala, como talvez muitos de nós queremos pensar, do evangelho verdadeiro sendo espalhado pela terra, mas fala do trabalho do inimigo aproveitando desses grandes ramos, como nós vimos no evangelho de Marcos. Ou seja, esses ramos estão servindo justamente para os propósitos de Satanás. Nós vamos entender melhor na interpretação. Primeiro, nós estamos olhando cada elemento, digamos assim, da parábola, para depois poder fazer a aplicação, a interpretação. Para entender melhor o sentido da árvore, nós podemos usar chaves também de outras escrituras, principalmente no Velho Testamento. Por exemplo, nós podemos olhar Ezequiel 31, versos 3 a 14. Ali nós temos uma grande árvore, semelhante a esta, e nós temos a sua interpretação. Em Ezequiel 31 e 3, nós vamos ler sobre a Síria, o Império Assírio sendo comparado com uma grande árvore, e as aves do céu se aproveitando dos ramos dessa árvore. E essa passagem também fala sobre o orgulho político e a riqueza material dessa nação que perseguia o povo de Deus, e que essa árvore também seria, como foi, cortada pelo próprio Deus. Ezequiel 31, verso 3. Vamos ler Ezequiel 31, verso 3.
Eis que a Assíria era como um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalçaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. Todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza e na sua extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais, os ciprestes não igualavam aos seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou com a sua altura, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade. Lançá-lo-ei fora. Os mais terríveis estrangeiros das nações o cortaram e o deixaram. Caíram os seus ramos sobre os montes, e por todos os vales os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitarão na sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob os seus ramos. Somente até aqui. Nós vemos nessa descrição aqui, em forma de parábola também, no Velho Testamento, Deus falando sobre o Império Assírio, que se exaltou sobremaneira em riqueza, em orgulho político, e que Deus a cortaria, como de fato aconteceu. E também vimos aqui as aves descritas aninhando-se em seus ramos, mais uma vez uma representação do próprio trabalho de Satanás nesses ramos. Outra passagem que podemos lembrar é aquela passagem em Daniel capítulo 4. Vamos ler também Daniel capítulo 4 sobre o sonho de Nabucodonosor. Muito bem conhecido esse sonho e a interpretação também dada pelo próprio Daniel, em Daniel capítulo 4. Nós estamos agora vendo as chaves que nos ajudam a entender o sentido desta grande árvore e seus ramos. Daniel 4. Vamos ler alguns versículos salteados para poupar o tempo. Primeiramente 10 a 14 e depois 20 a 23. 10 a 14. Daniel 4, 10. Nabucodonosor descreve o sonho. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu.
e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Agora vamos ver a interpretação dada por Daniel, nos versos 20 a 23. Agora Daniel fala para Nabucodonosor o sentido do sonho. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves dos céus faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ele molhado do orvalho do céu, e sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Mais uma vez, nesta visão, nós temos a interpretação dada por Daniel, e aqui a árvore que aparece no sonho de Nabucodonosor representa ele mesmo, né? O seu império, como ele cresceu em glória e em poder, mas com muito orgulho e sem o temor do Senhor. E também essa árvore, né, esse reino deu hospedagem às aves do céu, ou seja, o inimigo estava se aproveitando deste império, né, para fazer o que era mal. E também, da mesma forma como na Síria, foi julgada ou cortada pelo Senhor. Então, desses trechos, nós podemos entender que esta árvore grande aqui nessa parábola representa um grande poder político e orgulhoso e idólatra que Satanás usa para prejudicar o reino dos céus. Nós temos visto em todas essas parábolas a presença do mal em cada uma das parábolas. Na primeira parábola, na parábola do semeador, nós vimos a presença do inimigo através das aves, né, comendo a semente, a palavra de Deus que foi semeada nos corações. Na segunda parábola, na parábola do trigo e do joio, nós vimos que o inimigo não estava mais somente tirando a semente, como na primeira, mas agora ele também estava semeando outra semente parecida com o trigo, mas que é joio, que não serve para alimento, pelo contrário, é veneno. E agora continua no mesmo sentido, e nós vamos ver no decorrer das demais parábolas a presença do mal em cada uma delas. É isso que o Senhor está querendo descrever nessas parábolas do reino dos céus. Então vamos pensar um pouquinho agora, juntando essas partes do quebra-cabeça, vamos pensar na interpretação, o que tudo isso significa para nós.
Essa parábola agora nos leva para um tempo mais para frente das outras duas, que já viemos estudando, para um terceiro período no reino dos céus, a terceira época, na sequência da oposição satânica contra o reino dos céus aqui na terra, quando haveria um grande crescimento e um aumento de crentes, professos. Muitas pessoas professando a salvação, professando a fé em Cristo, mas falsos crentes. Agora nós voltamos na história da igreja para o começo do quarto século. Podemos encaixar bem essa parábola aqui com o começo do quarto século. Aos tempos quando, depois que passou aquela fase da grande perseguição dos imperadores romanos contra a igreja, matando muitos crentes, torturando e matando. Esses dias em casa com os nossos filhos, nós estamos, além da leitura da palavra, lendo também um livro chamado Espelho dos Mártires. E é muito interessante como que ele relata como cada um dos mártires padeceu por Cristo, a forma cruel que eles morreram por causa do Evangelho. Mas nós estamos agora nessa parábola pensando um pouco mais para frente, depois que os imperadores romanos pararam com essa perseguição, quando veio Constantino, o imperador Constantino, por volta de 328 depois de Cristo, ele professou a fé em Cristo, para a surpresa de todos. Ou seja, ele se converteu. Embora que a maioria dos escritores entendem que a conversão dele não foi real, mas não podemos julgar o coração. Mas pelo menos ele professou a fé em Cristo, Constantino, e ele mandou parar de uma vez por todas com a perseguição contra os crentes, aquela perseguição cruel que vinha acontecendo antes, os imperadores anteriores. Não somente isso, mas ele obrigou todo o seu exército a se converter a Cristo. E ele ainda encorajou que todas as pessoas fossem batizadas no batismo cristão. E ele ainda, para ajudar os crentes, mandou edificar prédios apropriados para eles reunirem. Lugares apropriados, templos, digamos assim. Não é uma palavra correta de se usar, mas é o que o mundo chama hoje um templo para a congregação. Então foi Constantino que começou essa prática. E ele não somente permitiu, mas ele ajudou a construir esses prédios para os novos crentes, que foram batizados, entre aspas, porque aqui entraram um número muito grande de professos. E o que aconteceu foi então Constantino, ele, para ganhar o apoio do povo, ele misturou o paganismo com o cristianismo. Ele fez uma grande mistura. E ele trouxe para dentro da igreja, entre aspas, porque a igreja já estava bem desviada nesse ponto, igrejas formadas por meros professos. E foi aqui que surgiu o que nós conhecemos hoje como Igreja Católica, ou Universal. Ele então formou essas igrejas por todo o Império Romano, Foi ali que nasceu. E ele também colocou bispos pagos para controlar e guiar o povo dentro dessas igrejas, em todos os lugares. E esses bispos em Roma, eles cresceram muito em poder e em riqueza. Depois da morte de Constantino, um deles assumiu o título de Papa, que quer dizer pai da igreja. E é daí que vem toda essa tradição de papas no catolicismo que tem hoje. Então aí isso continuou
até os dias de hoje, como está hoje. Foi crescendo, crescendo, evoluindo. E esse grande crescimento fez com que a verdadeira igreja, ou as verdadeiras igrejas, se misturassem com estas igrejas professas. Então houve uma grande mistura. Muitas práticas do paganismo entraram para a igreja, como por exemplo, comemorar o nascimento de Jesus e todos aqueles símbolos que não existem nas Escrituras, que não têm valor nenhum e que muitos cristãos comemoram hoje, veio daqui, veio do paganismo. Nós não vamos entrar nos detalhes sobre isso hoje, é muito vasto, mas só para nós termos em mente o que está acontecendo no reino dos céus agora, nessa etapa. O inimigo, ele para de matar os crentes, ele usa uma outra artimanha, uma outra astúcia. Ele passa a ficar do lado deles. E isso, claro, entre aspas, né? Ele passa sutilmente a fazer parte deles. E ele começa a misturar as coisas do antigo paganismo, lá da Babilônia, com a igreja, sutilmente. E vira aquela salada, aquela mistura. E daí, com pouco tempo, começou a entrar adoração a Maria, como Mãe de Deus. Outras doutrinas falsas que nós vemos até o dia de hoje. E dominando milhões e milhões por todas as partes do mundo. Vamos mais para frente um pouquinho, para o ano de 1517. O que aconteceu de interessante no 1517? Dentro da própria Igreja Católica, aconteceu uma reforma. Um homem, que nós conhecemos muito bem, que era padre, Martinho Lutero, lendo a sua Bíblia, ele entendeu que estava tudo errado. E ele entendeu que a salvação era somente pela fé em Cristo e não pelas obras, como ele havia sido ensinado. Ele creu em Cristo, foi salvo, e ele começou a pregar o Evangelho no meio deles. Pregar o verdadeiro Evangelho fielmente, e muitos foram salvos. E esses que foram salvos começaram também a estudar as Escrituras e a pregar o Evangelho para outros. Mas ele não somente fez isso, mas ele também protestou, daí que vem o nome protestante, Ele protestou contra as doutrinas que ele havia aprendido, os dogmas dentro da católica, contra os desvios, que ele tinha aprendido. E, naturalmente, a liderança católica o perseguiu e rejeitou os seus ensinos. E eles foram ali chamados de protestantes, Lutero e os seus seguidores. Outra coisa importante que ele fez, que ajudou muito na expansão do Evangelho na Europa, um pouco depois ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E também escreveu muitos livros evangélicos em alemão. E muitos foram salvos na Alemanha por esse esforço de Martinho. E o Evangelho puro foi também espalhado pelos países europeus por consequência disso. Mais para frente um pouquinho, depois da morte de Lutero, esse segmento ainda continuou e continua até no mundo hoje. Hoje é chamada Igreja Luterana. E eles continuaram ainda pregando o verdadeiro Evangelho, só que eles ainda continuaram importando muitas práticas que haviam aprendido no catolicismo. Muitas coisas que ainda eles tinham recebidas da árvore, daqueles ramos, ainda continuaram. Por exemplo, o sistema do clero dominando o povo continuou.
Outra coisa, o batismo de crianças também continuou e continua até hoje. Com o passar do tempo, surgiram divisões dentro desse sistema luterano, pregando o verdadeiro evangelho, porém surgiram divergências com doutrinas. E logo começaram a surgir grupos. E esses grupos, eles tomaram direções diferentes, cada um seguindo um nome que os identificava com a doutrina que eles apoiavam. Daqui surgiram mais ramos com denominações diferentes. Aí você pode enumerar, né, a quantidade que existe no mundo hoje. Então aqui começaram a surgir as denominações, e esses grupos eles começaram a enfatizar as doutrinas que eles observavam pelas escrituras e também enfatizar homens que, digamos assim, encabeçavam essas repartições. Então, por isso que existem denominações hoje que levam nomes humanos, de homens, né? E outros levam nomes de práticas, como Batista, por exemplo. Mas esses grupos, eles continuavam pregando o evangelho. Continuavam pregando o evangelho verdadeiro. E tinham grande cuidado em admitir pessoas na comunhão que não fossem verdadeiramente salvas. Mas com o passar do tempo, essa vigilância também foi se apagando, esse cuidado. E logo o joio começou a aparecer de novo dentro desses ramos. Mais ou menos 100 anos atrás, apareceu o ramo pentecostal, que tem multiplicado rapidamente e tem se dividido em milhares de novos ramos, criando grande confusão, como nós vemos no mundo hoje. Então, esse ramo pentecostal ele é bem recente, embora ele é muito seguido hoje em dia, por causa das atrações que ele apresenta. Mais recente ainda, mais para cá, mais perto ainda, aconteceu outro movimento chamado carismático, né? Quando a Igreja Católica e também muitas igrejas evangélicas fizeram uma renovação para se tornarem mais modernas, como as pentecostais. Digamos assim, para concorrer com as pentecostais, para não perder os membros e ficar como esses outros ramos, digamos assim. Agora nós vemos que, da mesma forma como que as aves do céu aqui na parábola aproveitaram do crescimento anormal dos ramos para se aninharem, para se abrigarem, assim também Satanás ele tem se aproveitado do crescimento fenomenal que tem acontecido no cristianismo para abrigar os desvios cada vez mais longes do padrão estabelecido na palavra do Senhor Jesus Cristo. E ele não ataca essas organizações, porque essas organizações servem para os seus propósitos de distanciar as pessoas da verdade, cada vez mais longe. Mais um ramo, outro ramo, cada vez mais longe da semente, mais longe da raiz. Então, através disso, ele consegue corromper, fazendo imitação, criando algo semelhante, mas que não é a verdade. Agora, dentre toda essa confusão que surgiu no mundo, mais ou menos 150 anos atrás, surgiu um grupo de alguns irmãos na Europa que foram outra vez para a Bíblia e começaram a examinar mais de perto as Escrituras Sagradas e descobriram os princípios apostólicos para o modelo de uma igreja neotestamentária.
E eles observaram que cada igreja local tinha a sua própria liderança espiritual, né, estabelecida pelo próprio Espírito Santo, plural, né, sempre plural, não um homem, mas vários, e que não usavam títulos para isso, mas exerciam uma função, um trabalho, um serviço, guiando o povo de Deus através das Escrituras Sagradas. E eles começaram a reunir nesse modelo neotestamentário outra vez. Começaram a se encontrar, começaram a trocar conhecimento das Escrituras e passaram a congregar sem nome nenhum, sem usar nenhum tipo de denominação, nenhum título, nenhuma placa, simplesmente reunir ao nome do Senhor Jesus Cristo. E havia comunhão entre eles, porque eles estavam guardando a palavra do Senhor. Então eles tinham plena comunhão uns com os outros. Nesses ajuntamentos, as irmãs ficavam em silêncio e cobriam as suas cabeças nas reuniões da igreja como sinal de submissão à palavra de Deus. As irmãs ficavam em silêncio com as cabeças cobertas. E esses irmãos, eles começaram a reunir assim de uma forma muito simples, muito primitiva. E pregando sempre o evangelho verdadeiro, a salvação pela fé em Cristo, independentemente das obras. E assim, pessoas foram sendo salvas ali naquele meio. E esses trabalhos foram se espalhando. Igrejas locais foram se estabelecendo em muitas partes, principalmente da Europa no começo, e depois para fora também. Muitos deles, como missionários, saíram levando o evangelho para outros países. Começaram a aprender as línguas daquelas nações para poder pregar o evangelho no idioma local. E assim, por causa desse trabalho simples, muitas igrejas locais verdadeiras, autônomas, têm sido implantadas no mundo inteiro. E diferente das grandes denominações, eles se baseavam na simplicidade da presença do Senhor Jesus Cristo em cada reunião. Mateus 18, 20, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E baseado nesse versículo, então, eles passaram a reunir somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, hoje mais recente, tem surgido um movimento que se chama ecumênico, que mais uma vez tem sido usado pelo inimigo para unir as denominações com as outras religiões cristãs, com o propósito de formar uma unidade nesse meio. Evidentemente que aqueles que são verdadeiramente salvos enxergam essa mistura e não querem se envolver com essas coisas, mas aqueles que não conhecem a verdade estão indo a todo vapor em direção a essa união, chamado movimento ecumênico. Satanás tem conseguido enganar grandes organizações nessa união e inconscientemente eles estão nesta unificação cumprindo a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que no fim haveria de ser assim. Inconscientemente eles estão por fazer isso cumprindo a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus. E esse sistema que está se formando, essa união entre as religiões cristãs, que se dizem cristãs, é o que Deus chama na Bíblia Grande Babilônia. Aquela Babilônia inicial, que significa confusão, quando houve confusão de línguas, e que originou o paganismo,
no decorrer dos séculos, e que no tempo de Constantino foi introduzido para dentro da igreja pela primeira vez, e que diluiu a igreja, ao ponto de os verdadeiros salvos terem que se retirar. Deus chama isso Grande Babilônia. Essa mistura, essa confusão, esse é o sentido da palavra Babilônia, confusão. Essa mistura, essa confusão. E no fim, como nós vemos em Apocalipse capítulo 17 e 18, esse sistema, que é um sistema político, religioso, ele vai ser cortado pelo próprio Deus. No fim do período de tribulação, Apocalipse 17 e 18, esse sistema, ele vai estar apoiado pelo anticristo e pelo falso profeta, pelo menos durante um certo tempo da tribulação. Mas no fim, o próprio anticristo e o falso profeta vão ser usados por Deus para destruir totalmente esse sistema. E agora nós podemos entender melhor o grande valor dessa pequena parábola para os nossos dias hoje. Quando as denominações que existem, que são esses ramos espalhados pelo mundo, e aonde as aves do céu, que representam a atividade de Satanás, têm se abrigado. E como que no fim essa grande árvore vai ser cortada. E temos a advertência em Apocalipse 17:4 para os verdadeiros salvos, quando o Senhor dá essa ordem: retirai-vos dela, povo meu, a Babilônia, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Todos que são cúmplices em seus pecados também participarão dos seus flagelos. Infelizmente, muitos estão sendo enganados hoje pelo tamanho desses sistemas, pelos grandes números, pelas atrações que ali existem, igrejas modernas, suntuosos, templos. Muitos jovens são atraídos pelo que acontece ali dentro, pela música, pela liberdade que eles têm, pela emoção, coisas que agradam a carne. Mas nós, irmãos, devemos ter muito cuidado, devemos ajudar aqueles que estão correndo esse perigo, estão correndo esse risco, e jamais devemos olhar para o tamanho da árvore, para o tamanho dos ramos, porque devemos lembrar que nesses ramos estão assentadas essas aves dos céus, essas aves que têm sido o mal infiltrado no meio desses sistemas, mas que nós possamos, como aqueles irmãos que tiveram essa disposição de voltar para as Escrituras, estar contentes aonde 2 ou 3 estão reunidos somente ao nome do Senhor Jesus Cristo. De que adianta uma vida aqui neste mundo no engano, na cegueira, agradando a carne, para depois que partir desta vida, seja pela morte, ou seja como for, descobrir que tudo aquilo que foi feito foi em vão. De fato não era para o Senhor. De fato estava agradando o inimigo. De fato estava fazendo parte destas aves que vêm se aninhar nos ramos. Mas que precioso terminar a vida e pensar que, embora sofrendo, embora não agradando a carne, os sentimentos, as emoções, mas se pudermos em alguma coisa ser fiel ao Senhor, Ele há de recompensar aqueles que fizeram a vontade dEle aqui, aqueles que cumpriram
o seu santo desejo para com o seu povo aqui, de reunir na simplicidade e na pureza devidas a Cristo. Que o Senhor nos ajude através de sua palavra. Amém. Amém.